gente, graça e a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje eu vou estar lendo aqui o Salmo 42. Esse salmo, vira e mexe, eu tenho trazido aqui no canal. É um salmo que eu gosto muito. Vamos lá, vamos ler o Salmo 42. Se você pega a Bíblia sua, acompanha aí comigo, vamos ler junto. Que diz assim: o crente tem sede de Deus, como a corça suspira pelas águas correntes, assim por ti, ó Deus, anseia minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, porquanto me questionam o tempo todo onde está o teu Deus. Recorda-me dessas ocasiões e dentro de mim se derrama a alma em profundo pranto, de como caminhava eu junto à multidão, conduzindo-os em procissão rumo à casa de Deus, com cantos de júbilo e louvor entre a multidão que festejava. Por que está assim tão abatida a minha alma? Porque te angustia dentro de mim. Deposita toda a tua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei por seu livramento. Ele é o meu Deus, o meu Salvador. Esse salmo, ele fala muito em meu coração, porque podemos ver aqui a mente, né, com vários estágios aqui da mente, o processo que nossa mente passa. Aqui podemos ver uma pessoa que se encontra abatida, uma pessoa que lembra, traz até a memória as coisas, traz a memória o momento que ia para a casa do Senhor, sabe, que louvava o Senhor, traz sempre a memória isso, né, nesse momento, esses momentos de estar na presença de Deus. Mas tudo é maneira também que vemos as coisas. Aqui mostra uma pessoa lamentando, sabe, aquele fato que se encontrava na presença de Deus. Mas, ao mesmo tempo, mostra uma pessoa triste por causa dessa situação que parece que foi algo somente lá atrás. Sabe, que não tem esperança de algo futuro que isso vai acontecer. Mas aqui mostra uma mistura também no momento que traz à memória essa situação. Tem uma parte aqui que ele reconhece que a alma se encontra abatida. Reconhece que ele precisa de força, sabe? Um momento muito interessante aqui, uma parte interessante, quando ele mesmo clama, quando ele fala consigo mesmo: alma, por que você se encontra abatida? Sabe, ele mesmo traz, sabe, faz o mover, trazendo, chamando a existência aquilo que não tem, chamando a esperança novamente, quando ele fala: espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Como eu já falei várias vezes aqui no canal, como é difícil a gente sabe, treinar a nossa mente a ter esperança, independente das circunstâncias que estamos passando, independente das adversidades, do momento que nós estamos vivenciando. Pode parecer tudo, sabe, ao contrário, distante daquilo que é o objetivo, o propósito da nossa vida. Então, é algo assim interessante quando ele começa a trazer vida, né? Ele começa a puxar, trazer esperança, chamar de novo a esperança, sabe, se sacudindo, sabe, tentando se levantar. Então é algo interessante que todos nós cristãos, algum momento da vida, vamos passar por adversidades que faz com que a nossa mente se encontre abatida, entristecida. Mas o que nós não podemos tirar é a esperança do nosso coração. Hoje estamos passando por essa fase, hoje estamos vivenciando essa fase, mas amanhã sabemos, sabe, futuramente a gente tem que
projetar, sabe, a nossa mente acreditando que as coisas vão melhorar, a resposta de Deus vai chegar, o milagre vai acontecer, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A gente tem que acreditar, ainda que a gente venha estar no lamaçal, ainda que a gente venha estar numa situação, sabe, num buraco, abatido, mas a gente não pode deixar estar numa situação de ficar destruído. Então, que nessa tarde a gente possa, sabe, meditar aqui nesse Salmo 42, que eu acho muito profundo. Sabe, como eu já falei nos outros vídeos, que eu sempre trago esse salmo aqui, que é muito poderoso, quando ele falou: as minhas lágrimas têm sido o mantimento dia e noite, e diz: onde está o teu Deus? Sabe, como eu já falei várias vezes, as lágrimas não pode roubar o espaço que a palavra de Deus tem na nossa vida. Não pode. Muitas vezes a gente, quando está numa situação que somente, sabe, chorando, claro, tem cada um passa por uma situação. Eu estou falando na situação que você começa a sentir pena de você mesmo, entrando em autocomiseração, e acaba roubando o espaço que a palavra de Deus tem dentro da nossa vida, que é a presença de Deus, é a essência de Deus que está aqui dentro de nós. Então, quando a gente fica, sabe, inundado, afogado mesmo com as lágrimas, sabe, automaticamente a gente começa a duvidar. A gente começa a duvidar das promessas de Deus na nossa vida. A gente começa a acreditar que nossos sonhos estão distantes. A gente começa a acreditar, sabe, que não vai dar certo, sabe, não tem como consertar as coisas. A gente começa, sabe, a ficar abatido. E automaticamente, quando a gente perde a alegria, a gente perde a força, porque a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é nossa força. Então, tudo que o diabo quer é roubar a alegria do nosso coração. Tudo que o diabo quer é fazer com que a gente venha se encontrar destruído emocionalmente, sabe? Com tantos ataques, sabe, na mente. Então, o que o diabo quer é abater nossa mente, sabe? Fazer com que a gente venha duvidar: aonde está o nosso Deus? Aonde está o meu Deus? Será que meu Deus existe? Será que Deus está vendo o que eu estou passando? Eu acho que todo pregador, toda pessoa que prega a palavra de Deus, né, que Deus usa a pessoa para trazer uma mensagem, às vezes tem que parar e se ouvir. Porque se Deus usa a nossa boca para que a gente venha falar, para alcançar as pessoas, a mesma palavra que serve para alcançar a vida das pessoas é a mesma palavra que serve para a gente, sabe? Se Deus usa a gente para pregar a palavra de restauração, de vitória, de promessa, que Deus é aquele que levanta, é aquele que fala: esforça-te, sabe que eu te ajudo, não temas que eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Então a gente muitas vezes prega essa palavra, mas a gente não consegue acreditar que o mesmo Deus que usa a nossa boca para pregar, alcançar pessoas, ele também é o mesmo Deus para a gente. Muitas vezes a gente entra numa condenação, ou muitas vezes a gente acha que não somos merecedores de receber a bênção de Deus para a nossa vida. Muitas vezes nós agimos de misericórdia para as pessoas, pregando a palavra, mas nós não agimos de misericórdia por nós mesmos. Entendemos muitas vezes o erro que a pessoa comete, a gente faz tudo para que a pessoa venha se levantar, alcançar, mas muitas vezes quando nós estamos numa situação da caverna, somos severos com nós mesmos. Então, que a gente possa falar como e fazer como o salmista que falou, uma decisão. Peraí, calma aí, as pessoas estão dizendo onde está o teu Deus? As pessoas estão dizendo onde está o meu Deus? Não, o meu Deus continua no trono,
continua sendo Rei e Senhor, continua sendo El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Então que na sua boca, sabe, venha palavras, não palavras de maldição para a sua vida. Da mesma boca não pode brotar bênção e maldição. Se você abençoa a vida das pessoas, começa a abençoar a sua própria vida. Começa a agir de misericórdia também com você mesmo. Se você caiu, se encontra numa situação onde você está abatido, onde você está, sabe, cheio de poeira, sabe, das situações que você está vivenciando, das situações difíceis que você está passando. Ei, é o momento de você, sabe, olhar para frente. Traz à memória o que te traz esperança, sim, mas traz à memória acreditando que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Traz à memória, eu vivi essa situação, Deus me usava nessa situação. Era uma pessoa usada por Deus, pregava o evangelho. Sabe, hoje eu passei por lutas difíceis. Hoje eu estou cheia de cicatriz. E a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Porque muitas vezes a gente vai até o chão, sabe, para que Deus venha se posicionar, se colocar, sabe, como um Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Muitas vezes é necessário, sabe, às vezes, até por situações mesmo que nós criamos, Deus transforma maldição em bênção. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Uma hora ou outra, o de repente de Deus, o porém vai chegar. Você tem um propósito. A essência está dentro de você. A semente já foi colocada dentro de você. Então, como? Eu não sei se vocês viram o filme do Rei Leão. Quando ele passou pelaquela situação de injustiça, pessoas queriam ficar, né, no lugar onde era do herdeiro, se posicionando no lugar, e tirou de todas as maneiras o Simba, jogando ele lá, sabe, colocando medo no coração dele, tentando colocar sentimentos de culpa no coração dele, fazendo com que ele venha apagar, melhor dizendo, a essência dele. Porém, algo que não tinha como mudar era a essência que estava do Pai dentro dele, porque ele é a imagem e semelhança do Pai dele, então não tinha como tirar. Embora ele se encontrou numa situação de condenação, porque o diabo que representava lá aquele leão tentou de todas as maneiras aprisionar o Simba na condenação. E automaticamente o sentimento de medo entrou no coração do Simba. E ele fugiu, sabe? Fugiu. Que no momento em que aquele macaco levou ele lá para que ele pudesse contemplar a imagem dele lá, no momento que ele viu refletido na água a presença do Pai, então algo despertou dentro dele, sabe? Ele trouxe à memória aquilo que trazia, sabe, esperança. Ele começou a contemplar não mais ele, daquela situação que ele se encontrava em condenação e em medo. Ele começou a enxergar aquilo que muitas vezes as pessoas queriam apagar. Ele começou a trazer a memória, ele começou a ver com a essência do Pai, a imagem e semelhança do Pai. E naquele momento, sabe, ele se posicionou e entendeu que, embora ele tivesse passado por situações adversas, embora parecia que ele se encontrava abatido, sabe, no momento que ele teve novamente um encontro ali, sabe, no momento que a chama ardeu novamente no coração dele, ele começou a
fosse levantar, automaticamente aquela situação, sabe, aquela escama dos olhos caíram por terra. Ele foi novamente tomar posse daquilo que foi o propósito, sabe, do pai lá atrás. Ele foi tomar posse da herança, e que você também possa se posicionar. Sacode a poeira. O que nos importa é entrar no reino de Deus. Uma vez lá, quando eu fiz o seminário lá atrás, eu vi uma frase que falou assim: onde seus olhos alcançarem, os seus pés pisarão. Então, a maneira que você se vê, a maneira que você, sabe, se enxerga, é onde você vai pisar. Se você já decretou na tua vida que não tem mais jeito, nada vai mudar, já se prostrou acreditando nas mentiras do diabo, como eu já falei, a mente é um campo de batalha, você vai continuar parado no mesmo lugar. Mas creia que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Acredita, para de agir consigo mesmo, sabe, como uma pessoa severa. Age da mesma maneira que você age com as pessoas, quando você tem misericórdia das pessoas, pregando o evangelho. Se ouve pregando, e também tome posse para você também, porque se Deus é misericordioso com as pessoas, Ele também é misericordioso com você. E Deus, como eu já falei, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se você está numa situação que você está abatido, mas Deus é poderoso para te levantar. Sabe, como eu já falei, a alegria do Senhor é a nossa força. Quando perdemos a alegria, perdemos a nossa força. E tudo que o diabo quer é matar, roubar e destruir. Tudo que ele quer é matar os sonhos, destruir expectativas, sabe? Acabar com a esperança. Então creia no Deus El Shaddai, no Deus Todo-Poderoso, no Deus Jeová Jireh, no Deus que provê todas as coisas. Creia num Deus, sabe, que está contigo, como aquele filho pródigo, no momento que ele se posicionou, sabe, no momento que ele falou: eu vou ter com meu pai. O pai da história, né, já se posicionou para ir em encontro do filho. E assim o Senhor também está se posicionando no momento em que você começa a enxergar, no momento em que você começa a sentir falta da presença do Pai. O céu te aguarda com expectativa. O mundo espiritual começa a se levantar ao seu favor. Também creia. No momento que você se posiciona, no momento que você começa, sabe, confessar, começa a declarar, sabe, que você está sentindo falta da presença do Pai, todas as coisas vão cooperar para o seu bem, para que o Senhor novamente vai colocar um anel no seu dedo. Novamente Ele vai colocar, os seus pés novamente na presença do Pai. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Então creia que novamente, sabe, o Senhor vai tirar a sua veste de vergonha e vai colocar uma veste de louvor, vai colocar um anel no seu dedo. Se a gente tem expectativa quando o filho erra, quando o filho erra, você por alguma maneira abandona o seu filho, se afasta do filho, da sua filha quando erra, não. A gente crê, a gente tem expectativa, sabe, em abraçar, estender a mão. Muito mais o nosso Deus, se nós que somos maus sabemos dar boas coisas dos nossos filhos, muito mais o nosso Deus. Para de enxergar Deus como um Deus distante. Para de acreditar que Deus está lá no trono e não quer saber da gente. Começa a acreditar num Deus Pai. Começa a acreditar num Deus, sabe, que vê todas as coisas. Num Deus que olha para nós com amor. Porque a palavra de Deus diz que Deus, Ele mostrou, Ele provou o seu amor para conosco, morrendo o seu Filho por nós aqui. Então, se Deus, Ele deu o seu melhor pra gente, porque quando a gente está passando por situações adversas, a gente acredita que Deus vai se levantar como um carrasco, nos punir, nos destruir.
você ia fazer isso com o seu filho? Você ia punir o seu filho, nunca mais querer saber do seu filho? Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas ao nosso filho, por que o nosso Deus não pode também ser da mesma maneira? Porque a gente enxerga Deus de uma maneira que a palavra de Deus não diz. A palavra de Deus diz de um Deus de amor. A palavra de Deus nos diz de um Deus que sabe, que segura a nossa mão, que diz pra gente não ter medo, que diz pra que a gente venha se esforçar. Quando Elias entrou na caverna, o Senhor foi lá tirar ele de lá. A caverna é um lugar temporário, não é o lugar de você permanecer aí, não. O deserto é algo momentâneo na nossa vida. Tem dia e hora para acabar. No deserto também há provisão. No deserto há milagre de Deus também. Há o escape. Tem Deus lá sustentando. Se você está aqui, se você está ouvindo essa mensagem agora, é porque o Senhor quer falar contigo para que você levante, se posicione, sacode a poeira, como lá Paulo foi apedrejado, sabe? As pessoas falaram que ele já tinha morrido, sabe? Já deram como morto já, mas ele se levantou, sabe? Indo contra a expectativa que já estava tudo acabado, ele se levantou, sacudiu a poeira e declarou que nos importa entrar no reino de Deus, e que você também sacode a poeira e se posiciona, mesmo ferido, mesmo, sabe, machucado, tem expectativa, se vê lá na frente, sacode a poeira e declara: o que importa para mim é entrar no reino de Deus, contrariando todas as expectativas do diabo, declaração do diabo, sacode a poeira. E é isso, gente, fica na paz, fica com Deus, até o próximo vídeo.